Pronto? Olá, pessoal. Hoje eu quero falar para vocês um acontecimento no hospital. Uma dessas coisas que acontecem, eu creio que com quem crê em Deus. E eu fico pensando, será que foi um milagre? Vocês vão ouvir e vocês vão pensar, se foi um milagre ou não. Tá bom? Aconteceu que um dia eu cheguei na enfermaria, eu tinha uma enfermaria lá de pneumologia, e cheguei na enfermaria para passar visita e tinha lá um paciente novo, seria a primeira vez que eu iria visitar ele, que ele tinha vindo da UTI. E ele tinha vindo da UTI porque um jovem de 27 anos tinha sofrido um acidente grave, precisaria de um leito na UTI, e aquele senhor de 84 anos de idade não tinha perspectiva de vida. Ele estava muito inchado, assim, ele estava tão inchado que o rosto dele era uma bolha, tá? Os olhos, boca, nariz, assim, você não conseguia ver, era tudo inchado. A língua dele tinha saído para fora da boca, que inchou também, e os lábios incharam, e com a secreção aquilo grudou uma coisa com a outra, que você não conseguia também ver o que era lábio, o que era língua. A única coisa que via era que ele tinha uma sonda nasogástrica por onde alimentava ele. E aquela sonda não podia tirar, não podia mexer, porque senão não teria por onde alimentá-lo. Eu, quando vi aquilo, fiquei chocado e fiquei muito indignado. Fui conversar com o médico da UTI, como é que tira um paciente daquele da UTI. Então ele expôs para mim a realidade nua e crua. Oliveira é um moço de 27 anos com perspectiva de vida muito boa. Esse senhor tem 84 anos e nós sabemos que ele não vai sobreviver a essa infecção. Coisa triste. É uma questão ética, bioética e ética, e que muitas vezes o médico se depara com ela e tem que enfrentar, tem que decidir. Então eu entendi a posição dele, de toda a conjuntura, e tá bom, eu vou cuidar dele. Aí eu vou lá olhar o prontuário do homem, meu Deus do céu, ele realmente não tinha nenhuma chance de sobreviver. E ele estava muito inchado, gente, ele estava assim, sabe, que eu dei alguns passos para trás assim da cama dele e fiquei olhando para ele e eu falava, meu Deus do céu, se esse homem morrer, não vai ter nem caixão para enterrar ele, Falei, mas que coisa triste, como que vai ser para a família? Natasha, ele estava desse tamanho assim, filha. Falava, como que vai enterrar esse homem? E pensando assim, veio um sentimento de compaixão no meu coração. Sabe assim, quando seu coração sente, a Bíblia fala de ternura visceral, uma coisa que vem de dentro, das vísceras. Então eu olhei para aquele homem e falei, ele pode até morrer, mas eu vou tentar. Aí, gente, fui lá, peguei um receituário, aquele receituáriozinho médico do hospital, e escrevi 2 parágrafos da Bíblia, 2 parágrafos de um salmo. Escrevi, aí botei em letras desse tamanho assim, visitas. Quando vier visitar, leia no ouvido dele, porque ele estava em coma. Mas nós sabemos que as pessoas, quando estão em coma, o cérebro ou as funções cerebrais, os processos mentais, que nós também chamamos de alma, eles estão ativos. Às vezes as pessoas saem de um coma, de muito tempo de coma, e contam para a gente o que aconteceu. Eu já contei aqui uma história, eu vou repetir, de um paciente que após 27 dias de coma ele saiu e contou para mim que eu ia cantar hino da igreja para ele. Tá? Então eu falei, leia no ouvido dele. Aí chamei a enfermeira, a técnica de enfermagem que estava cuidando dele, e falei para ela, olha, a hora que você vier aqui dar a medicação de 6 em 6 horas, você lê isso aqui no ouvido dele. Era 2 parágrafos. Nossa, ela ficou muito brava.
Falou, o quê? Eu tenho mais o que fazer, tenho uma enfermaria inteira para cuidar. Eu falei, puxa vida, mas são 2 parágrafozinhos que você vai gastar 5 segundos em cada um. Que custa fazer isso? Ah, ela falou, eu não vou fazer. Eu falei, puxa, eu fiquei indignado, sabe? Aí eu falei, chocado. É. Aí, aí eu peguei a prescrição médica e prescrevi. Ler e os parágrafos de 6 em 6 horas. Escrevi lá os 2 parágrafos. Ai, gente, aí aquilo correu pelo hospital, porque ela foi reclamar para a diretoria da enfermagem. Que o médico tinha prescrito ler a Bíblia para o doente. Aí a fama correu no hospital, eu passei a ser tratado como um louco, médico louco que quer tratar paciente terminal com versículos da Bíblia. E eu confesso para vocês, assim, foi muito chato, foi dolorido, sabe? Você está querendo dar para a pessoa uma morte digna, possivelmente era um cristão, né? Que no Brasil todo mundo é cristão de descoberta, é cristão de nascimento, ou cristão de opção. Queria dar para ele uma morte assim mais digna, ou quem sabe, né, também recuperar ele. Aí, mas posei de louco, virei o médico louco do hospital. Aí foi muito chato, as pessoas brincando, zoando, né, bullying. Hoje em dia seria bullying, mas naquele tempo era zoeira. Mas o fato é que eu chegava para passar a visita, ia lá no ouvido dele e lia os 2 versículos da Bíblia. A família chegava à tarde, lia os 2 versículos da Bíblia. Passado mais ou menos uns 5 dias, aquele homem já tinha desinchado absurdo, começou a aparecer o rosto. Passado mais 5 dias, o corpo tinha desinchado, tá? E ele já estava consciente, e ele pedia água, pedia comida pela boca. Então a gente ia lá e dava papinha para ele e tal. Gente, o fato é, passado 15 dias, nós tiramos a sonda. O homem estava falando, estava consciente, e mais uns dias ele teve alta do hospital. Quando ele teve alta do hospital, ele estava tão feliz, um senhor de 84 anos de idade, que ele gritava pelo corredor do hospital, Deus abençoe o meu doutorzinho, Deus abençoe o meu médico, doutor Oliveira. Gente, e olha a minha cachorrinha aqui. Você está nervosa, cachorrinha? Ela quer colo. Olha aqui, mostra ela aqui, ó. Essa aqui é a nossa Shih Tzu, ó. Olha que lindinha. Ela quer colo, quer participar do vídeo também. Então, gente, ele desceu o elevador gritando, saiu pelo saguão do hospital gritando, e ele agradecia a Deus. Eu não sabia, ele era testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é uma religião daquelas pessoas que ficam de 2 em 2 pela rua, vendendo revistinha, indo nos portões. Eu acho isso uma coisa muito nobre, porque é um ensinamento do Senhor Jesus. Ide de 2 em 2, anuncie o meu reino a todas as criaturas. Então ele era testemunha de Jeová, uma religião muito séria. Esse povo é muito sério no que eles acreditam. E ele, agradecido a Deus, ele gritava mesmo, a plenos pulmões, né? Aí o que passou a acontecer? Todo mundo queria saber que oração forte, que reza forte, é que eu tinha rezado para o homem estar curado. Aí já não era mais doido, agora eu era um curandeiro, um benzedor. Aí eu falava, não, gente, não é reza, não é oração, não é mandinga, são apenas 2 versículozinhos da Bíblia, né? Ah, mas daí todo mundo queria saber, não, eu quero. E os outros pacientes, gente, os outros pacientes que viram? Todos queriam, todos, não teve um que não queria. E as famílias deles também queriam. Sabe, a família deles também queriam. E alguns dos funcionários do hospital, curioso,
Todos queriam. Eu falei, não, não é reza forte, não tem mandinga, aí tem misericórdia de Deus. Tá bom? Aí eu creio que vocês estão curiosos para saber o que é, né, que estava escrito naquele papel. Naquele papel... Nossa, eu ia perguntar. Então, o que eu lembrei quando eu vi aquele homem morrendo, né, tirado da UTI para morrer, então eu lembrei de um salmo que diz assim: o Senhor é a força da minha vida, o que temerei? E o outro versículo: o Senhor é a força da minha salvação, do que terei medo? E escrevi isso, né, e pedi para todo mundo ler. Aí depois os outros pacientes que estavam internados também, quem está no hospital internado corre risco de vida. Todo mundo queria saber da reza forte, as coisas correu pela enfermaria do hospital, todo mundo queria saber. E realmente aquele homem saiu, foi embora, passados uns dias a filha dele foi no consultório, queria que eu aconselhasse ele porque ele tinha arrumado uma namorada. E ela não queria deixar ele namorar em casa, então ele fugia para namorar escondido. Aí eu conversei com a filha dele, falei, olha, né, foi Deus que devolveu a vida para ele e nós não sabemos por mais quanto tempo, né? Pode ser mais um mês, um ano, 2 anos. Ele tinha 84 anos, não sabemos por quanto tempo Deus devolveu a vida para ele. Então agora o que você tem que fazer é deixar ele namorar em paz, deixar ele namorar na sala com a namoradinha, faz um chazinho para os dois, uma pipoquinha, né? Leva eles para passear na praça, porque quando ele era jovem, se conheciam, se namoravam na praça. Aí ela disse, ai doutor, o senhor está certo, me perdoa e tal, e foi embora. E nunca mais eu vi essa família, pode ser até que eles vejam esse vídeo, tá? Mas aqui tá, gente, isso foi um milagre. Uma coisa eu garanto para vocês, medicina não foi, porque a única coisa que eu fiz para aquele homem foi cuidados paliativos, tá? Não teve nada de extraordinário, apenas os cuidados paliativos para que ele passasse dessa vida para a eternidade com dignidade, né? Inclusive aquela esperança de um Deus que salva, né? O Senhor é a força da minha salvação, do que terei medo, né? E numa época dessa de pandemia, é muito bom pensar nisso, né? Deus ou o Senhor Jesus é a força da minha vida, o que temerei? Deus ou Senhor Jesus é a força da minha salvação, do que terei medo? Foi um milagre, né? E nessa época de pandemia, vale a pena a gente acreditar em milagre, vale a pena a gente acreditar que o Senhor da salvação, o Deus único, verdadeiro e salvador está conosco? Então está aí para você pensar, né? Então para você, um grande abraço! Gente, compartilhe esse vídeo, pode ajudar muita gente que está sofrendo, tá bom? Compartilha, curta, se inscreva no canal, ajuda as pessoas, tá? Uma palavra de amor para ajudar, para confortar, consolar. Obrigado por você estar aqui e eu conto com você.